Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos ao meu canal. Hoje, 15 de maio, segundo vídeo que eu estou postando hoje, e hoje eu estou falando novamente sobre a suspensão dos empréstimos consignados, das parcelas, tá? Eu quero falar com vocês sobre como os estados estão tomando frente, sobre como o movimento está ganhando força, e teve a Assembleia Legislativa que chegou a aprovar por unanimidade, ou seja, isso é a prova viva de que está tomando força. É a prova de que a mobilização de alguns setores da sociedade estão dando resultado. Isso é muito bom. Isso é muito vantajoso, tá? Então aqui eu vou falar com vocês sobre a notícia. Eu não vou analisar em si os projetos de lei de cada estado que estão correndo, mas eu vou falar sobre a repercussão dessas decisões dos estados, beleza? Vamos lá. Então, antes de mais nada, eu queria fazer aqui mais uma retratação. No último vídeo que eu postei de manhã, eu fiz um comentário. Eu me excedi um pouco e generalizei a questão das financeiras. Eu falei que elas são ladrões legalizados, tá? Então eu queria retratar, uma seguidora foi lá e mencionou para mim não generalizar, e realmente eu tô aqui para me retratar. Nem todas as financeiras são ruins. Tem aquelas sérias e que prestam serviços de maneira adequada, tá? Eu, nesses anos todos que eu atuo, eu já peguei muita coisa grotesca, então assim, eu me excedi na fala. Peço desculpa para aquela pessoa que se sentiu ofendida, tá? E te digo, na minha classe, milhares de advogados são ladrões e vagabundos, tá? Tem isso também. Várias classes têm de todas as formas e realmente é difícil a gente generalizar. Então eu estou retificando o que eu falei no outro vídeo. Algumas financeiras são ladras, legalizadas sim. Mas realmente eu peço desculpa e retrato. Não são todas, tá bom? Assim como também não são todos os advogados que são assim, tá bom? Então, me desculpe. Olha só, pessoal, vamos analisar as notícias aqui. Essa primeira notícia foi publicada ontem, é do site G1 da Globo, tá? A Assembleia Legislativa da Paraíba aprova suspensão de cobrança de empréstimos consignados de servidores. Aqui é só para os servidores, pelo que eu li da notícia. Eu não tive acesso ao projeto de lei, tá? Medidas devem ter validade de 180 dias ou enquanto durar a pandemia. O projeto agora segue para ser avaliado pelo governador João Azevedo. Então, pendente de sanção. É bom lembrar para vocês que o procedimento na Assembleia Legislativa ele é mais simplificado do que no Congresso Nacional. Porque no Congresso nós temos duas casas. Uma, que é a Câmara dos Deputados, e outra, o Senado. Tem que passar pelas duas. Na Assembleia Legislativa do Estado só tem um. No direito, isso a gente chama de bicameral e unicameral. Unicameral só tem uma Câmara. Bicameral tem duas. É dois para dar trabalho, tá? Mas é isso. Então, na Assembleia Legislativa é mais rápido mesmo, porque é só uma Câmara que tem que aprovar. Só que o que eu gostei é que teve alguns que teve aprovação unânime. Quer dizer que o movimento está forte. Olha só. A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou um projeto de lei que suspende as cobranças dos empréstimos consignados de servidores públicos estaduais. Servidores públicos, tá, pessoal? Nesta quarta-feira, em sessão remota. A proposta deve valer durante 180 dias ou enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Agora, ele deve ser sancionado pelo governador João Azevedo para passar a valer na Paraíba. Ainda não está em vigor, acho que não, porque foi o dia 13, né? Foi ontem, eu acredito que o governador não sancionou ainda. Mas é importante essa decisão aqui. Essa aqui alcançou servidores públicos. Tem-se uma discussão sobre o Estado poderia abraçar de forma mais ampla ou não, e eu vou mostrar para vocês que podem. Esse Estado acertou em fazer a previsão para os servidores públicos, mas foi omisso, poderia ter sido mais abrangente. Mas, parabéns, pelo menos está tomando atitude. Tem Estado que nem isso está fazendo, tá? Então, vamos falar o português claro. Ó, esse aqui é do site Extra, também é da Globo. A Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, aprova projeto que suspende cobrança do consignado do Estado por 120 dias, tá? Foi publicado no dia 12. A cobrança de parcelas dos empréstimos consignados dos servidores aposentados e pensionistas do Estado pode ser suspensa por 120 dias. A Assembleia Legislativa do Rio, Alerj, aprovou nesta terça-feira a proposta que autoriza o Executivo a aplicar a medida. Agora o texto seguirá para sanção ou veto do governador Wilson Witzel.
tá? Ele tem 15 dias para aprovar. Também não sei se foi aprovado ainda, eu peguei as notícias para poder estar postando o vídeo aqui para vocês, tá? Eu vou tentar me atualizar e colocar mais para vocês. A última aqui, ó. Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Assembleia suspende parcela de empréstimos consignados para servidores públicos e iniciativa privada. Esse aqui eu deixei por último porque eu queria vincular isso aqui, ó. E iniciativa privada. Eu vi algumas enquetes, alguns artigos falando que isso não seria competência dos estados, tá? Tanto é que Rio de Janeiro e Maranhão, Rio de Janeiro e Paraíba não alcançaram a iniciativa privada. Olha só esse texto. A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade na 5ª sessão extraordinária projeto de lei que dispõe sobre a suspensão do desconto salarial das parcelas de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil, concedidos por instituições financeiras, consignados em folha de pagamento, de aposentados, servidores públicos e empregados da iniciativa privada. O artigo omitiu pensionistas. Eu acredito que o texto de lei deve ter, até porque pensionista e aposentado têm a mesma natureza jurídica, tá? Ele é decorrente de benefício previdenciário, tá bom? A suspensão do desconto corresponderia ao período de 3 meses ou enquanto perdurar o estado de emergência pública. Perfeito, perfeito, é isso aí. É enquanto perdurar, ou os 3 meses se acabar antes, ou enquanto perdurar. Ótimo, excelente, tá? Agora eu quero analisar com vocês a extensão, aquilo que eu perguntei, se o Estado poderia ou não poderia. Se o Estado omitiu um pouquinho e poderia ter ido mais além, ou se está correto. Foi o Estado do Maranhão que foi além e não deveria ter publicado tanto. Por que eu falo isso? Porque se você editar uma lei e ela for considerada inconstitucional, ela cai. Então é por isso que tem que se tomar muito cuidado ao editar uma lei. Ela pode falar mais do que devia ou falar menos do que devia. O ideal é que ela fale o que precisa ser dito, tá bom? Então, assim, se for considerada inconstitucional, aqueles servidores que tiveram suspenso pode ser considerado inadimplente, tá? Se ela for considerada inconstitucional. Então, eu vou fazer essa análise aqui com vocês para mostrar que não. Os estados poderiam ter colocado mais caneta lá e incluído mais gente, sim, igual do Maranhão fez, tá? Perfeito. A decisão da Assembleia Legislativa do Maranhão. A Constituição Federal, no artigo 24, fala o seguinte: compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Muitas pessoas falam que não se pode incluir os pensionistas porque entra na seara previdenciária. E na previdenciária é da União Geral, INSS. Na previdenciária dos servidores, os estados podem decidir. Então é por isso que muitos estados preferiram incluir só os servidores. Só que está errado, não é matéria previdenciária, é matéria financeira e consumerista. E o inciso 5 desse mesmo artigo fala que o Estado pode legislar sobre produção e consumo, direito do consumidor. Então, dentro dessas duas vertentes, tanto direito financeiro como consumidor, eu estou falando de empréstimo. Eu não estou falando nada sobre a aposentadoria do indivíduo. Eu não estou falando sobre previdenciário, eu estou falando sobre empréstimo. Tá? O que a lei está tutelando, protegendo aqui é o empréstimo, não está falando nada da aposentadoria. Ele alcança aposentados. Mas a lei fala sobre empréstimo. Então, é direito financeiro e do consumo. Então, deveria sim estar incluído as pessoas do setor da iniciativa privada aqui, tá bom? Então, acho que a Assembleia Legislativa do Maranhão acertou. Da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e da Paraíba acertaram, mas omitiram. Poderia ter ido mais além, mas perfeito. Vamos torcer para os governadores sancionarem logo. Aí eu trouxe uma decisão aqui, ó, que é de um site que eu acompanho muito, que é o Consultor Jurídico. E é essa decisão aqui, ó. Só União e estados podem legislar sobre direito do consumidor, reafirma o Supremo Tribunal Federal. Então, tudo bem, o seu município não pode ir lá e soltar uma lei suspendendo os empréstimos de consignado.
porque isso é direito do consumidor, isso é financeiro, o município não pode, mas o Estado pode. Então é isso que eu queria falar. Então são 2 pontos relevantes aqui desse vídeo que eu quero trazer para você. O primeiro ponto relevante, Estado pode. Segundo ponto relevante, está ganhando força, tá? Os estados estão se mobilizando, alguns casos foi unânime, ou seja, todos os deputados foram por esse lado, e digo mais, dentro do Congresso, lá na Câmara dos Deputados, eu fiz uma pesquisa, e depois eu vou publicar aqui para vocês, tem um monte de projeto pedindo a suspensão. Eu fui analisando projeto por projeto lá e fui vendo. Tem um monte de projeto analisando e pedindo a suspensão, tá? Um monte de projeto já proposto pedindo a suspensão. São vários. Ou seja, tá forte isso, tá? Tá forte. A possibilidade de acontecer é grande. Vamos torcer para ninguém ficar travando lá, tá? Não ficar protelando para não votar logo, para não ser aprovado logo, tá? Essa é a questão. Mas está ganhando força e tá ganhando peso, beleza? Então cobra também do seu deputado estadual. Não foca só no Congresso, não. Cobra também do deputado estadual. Por quê? Porque ele pode, e não só para os servidores públicos, não, tá? Eu defendo também os servidores públicos, mas não só para eles. Vamos salvar todo mundo nesse barco, beleza? Então, da iniciativa privada também, aposentados, pensionistas da privada e da pública, tá? E os da ativa também. Vamos falar totalmente sobre consignados. Vamos generalizar nesse caso e aplicar totalmente sobre o consignado, beleza? Então, o vídeo de hoje foi sobre isso. Vamos à nossa mensagem do dia, que eu gosto muito desse momento do vídeo. Mensagem do dia. Deus, se algum dia eu perder a esperança, ajude-me a lembrar, por favor, que os teus planos são melhores que os meus. Gente, em alguns momentos da vida, a gente pensa que nada está dando certo. A gente pensa que tudo está difícil. Por quê? Porque o nosso plano é diferente do de Deus. Às vezes Deus deixa ali a gente enfrentar aquela dificuldade para que a gente possa saborear a vitória depois. O plano dele é diferente do nosso. Então, quando eu perder a esperança, que você me lembre que eu só estou esperando os planos de Deus acontecerem. Que eu estou no caminho dos planos de Deus. Tá bom? Então, essa foi a mensagem do dia. Esqueci de pedir para curtir e compartilhar. Eu vou pedir agora. Curte e compartilha, que é assim que o pessoal fica tendo mais acesso a esses vídeos, tá? Você me ajuda muito fazendo isso, tá? Você me ajuda como advogado, tá? Você ajuda o meu trabalho, tá bom? Peço novamente desculpas se eu falei alguma coisa que não devia nesse vídeo, mas eu faço de coração para vocês. Abraço e vou tentar postar mais um vídeo hoje. Se eu não conseguir, fica para amanhã, beleza? Abraço e até o próximo vídeo.